Bom, pessoal, então nessa aula de hoje aqui a gente vai trabalhar um pouco a equação de onda de Schrödinger, né? E vai tentar entender aí um pouco da interpretação da função de onda, tá bom? Até então a gente tem trabalhado bastante com a representação de Heisenberg, né? E agora eu vou voltar um pouco aqui e usar a representação de Schrödinger, né, para a gente entender qual é o significado físico, né? O que a gente pode extrair mais da própria função de onda, tá bom? Então, na representação de Schrödinger, o que a gente tem? A gente tem o nosso alfa, um estado qualquer, né? T0, T. Isso aqui se representa o estado, né, de uma partícula, né? O estado de uma partícula qualquer em tempos posteriores. Ou de um sistema quântico, né? Então, representa o estado de uma partícula de um sistema quântico qualquer, tá bom? Em tempos posteriores. Lembrando que na representação de Schrödinger, né, quem muda é o estado, né, e não os operadores, tá bom? Então, a gente pode expressar esse estado aqui, né, para deixar de forma mais interessante, eu vou colocar só alfa de t. Né? Eu posso, se eu quiser, né, expressar esse estado aqui numa representação no espectro contínuo, por exemplo, da posição, tá bom? Do operador posição. Então, isso aqui vai me dar o quê? Né? Vai ser expresso, né, como sendo uma combinação linear dos kets de x. Bom, onde esse rapaz aqui a gente já interpretou como sendo a própria função de onda, né? Ou seja, uma representação do estado quântico da partícula, alfa, né, em função de x e de t. Então, eu estou colocando dx3 aqui só para lembrar que é no volume todo, no espaço todo, né? Você pode também fazer em uma dimensão ou em duas dimensões, não importa. Então, esse aqui no caso seria seriam os kets, né, do operador posição, tá bom? Então, por exemplo, o operador R, né, atuando aqui nesse x, né, daria o próprio vetor R, tá bom? Atuando no x, essa é uma forma de representar, tá certo? Bom, então, daí é o seguinte, que a gente encontrou que nesse contexto aqui, a função de onda ela evolui, né? Ou seja, o alfa de t ele é um U de alfa 0, né? Ou T0, né? De tal forma que esse operador aqui ele satisfaz a seguinte equação, né? Que é I acortar du dt, tá bom? Igual a H de U. Esse é o nosso operador evolução temporal, tá certo? Se a gente atuar esse rapaz aqui no ket 0 inicial, a gente fica com a seguinte equação: I acortado d dt alfa de t, né, igual a H atuando no alfa de t. Né? Então, isso aqui é a equação de Schrödinger, né, a equação de onda de Schrödinger que a gente já trabalhou. Agora, acontece que, na maioria dos casos, o operador hamiltoniano, né, lembra lá do problema do átomo de hidrogênio, do oscilador harmônico, né, e do átomo de hidrogênio também, o hamiltoniano vai depender do operador posição. Né? Então, em geral, o hamiltoniano aqui, ele depende ou de R, né, ou de P. Bom, no caso aqui dos operadores, né? Depende do operador R ou do operador P. Né? Você tem energia cinética, você tem um potencial, então depende em geral de R ou P. Então eu preciso expressar esse alfa aqui no meu espaço, né, dos operadores de x. Tá bom? Então, como é que eu represento essa equação no espaço de x? Vai ficar assim. Ó. Então eu posso multiplicar essa equação aqui por um ket, né, por exemplo, um Bra, né? Então, aqui vai ficar I acortado d dt, Bra de x', alfa de t, né, igual a H, x duas linhas, de alfa de t. E o que a gente vai ter que procurar para entender o que significa essa equação? A gente vai precisar expressar o H, né? Que o H vai ser o quê? Vai ser o operador energia cinética, né? Que é P2 sobre 2M, mais um operador, né,
potencial, tá bom? Que em geral depende só da posição, tá certo? Então, para eu expressar essa brincadeira toda aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, I acortado, DDT, alfa x2 t, né? E desse lado de cá a gente tem o seguinte, x, duas linhas p quadrado, né? Alfa de t sobre 2n, né? Mais x v de r de alfa de t. Tá bom? Para eu entender isso aqui, né, eu vou ter que expressar o nosso ket, alfa de t. A gente já trabalhou com a parte aqui do momento, né? Já tirou algumas relações interessantes aqui, mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso transformar esse estado e esse estado aqui, né, num desmembramento, né, ou seja, numa combinação linear desses caras aqui. Tá bom? Então, como é que vai ficar essa equação quando eu faço uso a combinação linear? Vai ficar assim, ó, DDT, x duas linhas, alfa de t, igual a 1 sobre 2n, né? Então, você tem aqui x duas linhas, e aí eu vou usar aqui a combinação linear. Então, vai ser, como é que vai ser? Vai ficar dx linha, dx, x linha, alfa de t, tá certo? O que mais? Mais x duas linhas, o potencial, depende de R, a integral de dx linha, x linha, alfa de t. Né? Ou seja, eu tenho IH cortado, DDT, o nosso estado aqui, alfa de t, na representação da posição, 1 sobre 2n, né? Aí eu coloco tudo dentro da integral, vai ficar assim, ó, integral de dx3, né? Eu estou considerando volume, tá bom? Então vai ficar x, p quadrado, x', tá bom? Alfa de t, mais a integral de quem? X duas linhas, v de r, x', alfa de t. Pronto. Para a gente encontrar o significado aí dessa relação, eu vou ter que buscar agora, né, quem é a minha representação do operador P, né, na base do operador posição, e quem é a minha representação do potencial do meu problema, né, na base do operador posição. Tá bom? São duas perguntas aí interessantes que a gente pode discutir. Essa daqui a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né? A gente viu que vai ficar em função da derivada, né? Se for tridimensional vai ficar aí o laplaciano, tá bom? Então dá para a gente tirar quem é esse rapaz aqui. Essa aqui tem uma discussão interessante sobre ele, porque como eu quero a representação matricial do operador potencial, né? Dependendo de como esse potencial aqui interage com dois pontos do espaço, né, a gente define ele como local ou não local. Né? Então, essa discussãozinha, como é que vai ficar? Por exemplo, o operador posição, operador momento, desculpa, né? A gente encontrou nas aulas passadas, né, que a representação dele seria assim, ó. Se eu tenho só um P de x', se você voltar aí um pouquinho nas aulas passadas, nas aulas anteriores, né, menos IH cortado, né, dx delta de x' menos x duas linhas. Por que aparece esse delta aqui? Porque no final das contas a gente vai ter só o operador derivado. Né? Se for em relação a n, por exemplo, n vezes, bom, a gente vai ficar com menos IH cortado elevado a n, dn, dx elevado a n, delta de x menos x duas linhas. Né? De tal forma que aqui vai ficar só o operador derivado como a gente conhece normalmente. Certo? Com relação ao potencial, o que a gente tem?
O potencial ele pode ser escrito assim, ó, V de R de x, né? Ele é a função potencial, né? Vou colocar aqui Vx', por exemplo, delta de x' mais x2'. O que significa eu escrever esse delta? Significa potencial local. Tá bom? Na prática, as interações entre dois pontos diferentes do espaço, elas se dão, né, instantaneamente. E elas não dependem, né, entre si. Né? Por exemplo, qualquer modificação do potencial num ponto x, né, x', por exemplo, né, não interfere no x2'. Isso que significa dizer um potencial local. Num caso mais geral, por exemplo, a representação matricial de um potencial não local, você poderia ter aqui um produto de funções, digamos um potencial diferente, x' e uma forma de potencial x2'. Nesse caso aqui, né, a forma como eu mexo na função em um ponto específico no espaço altera completamente a representação matricial, né, inclusive no x'. Não é que o potencial aqui que você vai mexer interfere no potencial nesse ponto aqui, não. Né? Então, nesse caso aqui, ou poderia ser uma função mais genérica, né? Por exemplo, um V de 3, né? Uma função diferente que dependesse de x' e x2'. Né? Tudo isso aqui seria um exemplo de potencial não local. Ou seja, o que é um potencial não local? É que a forma do potencial, aqui seria 3, né? A forma do potencial ela depende de dois pontos específicos do espaço. Então, a representação matricial do V, né, desse potencial, ela seria dependente de dois pontos específicos do espaço, de tal forma que as interações entre os dois pontos diferentes, né, não se dão, né, instantaneamente. Tá bom? Então, como é que ficaria aqui? Né, se eu considerar o meu potencial local, potencial que depende só de um único ponto do espaço. Né? Se eu jogar tanto essa expressão aqui como essa daqui, nessa equaçãozinha aqui, como é que ficaria? Ficaria assim, então a gente tem IH cortado ddt alfa de t, de um lado, né? Aí do outro a gente ficou com 1 sobre 2m, a integral dx3, x', né? Aí o que a gente tem? Menos h cortado ao quadrado, né, que é o I ao quadrado, tá bom? O que mais? O Laplaciano, que tem tridimensional, quadrado, né, o resultado do operador, delta de x' menos x2', tá bom? x2' alfa de t. Né? E no outro caso a gente tem a integral de 2x3, um potencial que depende de x', delta de x menos x', alfa de t. Só uma formalidade aqui, porque no final das contas o que a gente vai ter? Se tem delta aqui e delta do outro lado, vai ficar I h cortado d dt. Bom, a alfa de t, desse aqui vai ficar menos h cortado sobre 2, Laplaciano sobre 2m, de quem? Alfa de x. Aí você pode, como aqui tem x', né? Esse aqui é x'. Vai ficar x2', alfa de t. Né? O que mais? Mais v de x, duas linhas, alfa de... Aqui é linha, né? Alfa de t. Pronto. Se a gente está dizendo que o nosso alfa de x, duas linhas, alfa de t, é a nossa função de onda, x, duas linhas, t, ou seja, a função de onda dependente do tempo, essa equação ela se transforma, né, na famosa equação de Schrödinger dependente do tempo. Então você tem um psi de alfa de x, eu vou deixar só x aqui agora, né, porque não importa se x dos linhas, igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, psi de alfa de x de t, mais v de x, né? Psi de alfa de x de t. Então, isso aqui é a famosa equação de Schrödinger dependente do tempo.
Tá bom? Se por um acaso, né, você encontrar, né, digamos, um operador A que comuta com o hamiltoniano, né, perceba que eles vão ter autoestados simultâneos. Né? Então, o hamiltoniano atuando nesse estado A', por exemplo, vai me dar uma energia A', certo? E o operador A atuando aqui nesse estado A' também me dá uma linha de A. Né? Onde que eu quero chegar com isso? A gente já viu aqui que quando o nosso estado quântico, alfa de t, certo? Ele é escrito, né? Quando você tem um autoestado aqui, no caso do hamiltoniano, né? Quando você está no autoestado do hamiltoniano, e você escreve esse rapaz aqui como sendo, né, o x', por exemplo, que é a função de onda, como sendo x' a elevado a menos i a linha de t cortado, né? Ou seja, quando o sistema se encontra num alto estado de H ou desse operador A, na verdade esse operador A a gente vai ver que nem precisa existir no sistema. Pode ser o próprio autoestado hamiltoniano. Então, se esse cara se encontra no autoestado hamiltoniano, né, com essa energia aqui, a dependência temporal da função de onda, né, do estado, é essa aqui. Né, ou seja, o alfa de t é simplesmente o ket A, e você ganha uma fase aqui que não mexe na densidade de probabilidade. Uma fase só temporal. A gente já viu isso daí. O que acontece com a equação de Schrödinger? Né? Então, nesse caso aí, o IH cortado vai ficar simplesmente derivado em relação ao tempo. Então, eu vou derivar aqui agora, vou chamar isso aqui de um U de A' de x elevado a menos I a t sobre H cortado. Bom, e desse lado de cá, a fase temporal não vai importar, ela passa aqui, sem precisar ser derivada. Vai ficar o laplaciano aqui desse U de A, bom, mais V de x, a fase elevada a de t, H cortado, vezes a função U de A de x. Isso aqui, né? Para quem já fez aí quântica 1 na graduação, não é nenhuma novidade, né? Aqui a gente vai chegar basicamente, vou derivar isso aqui não deriva, né? Passa direto do derivado temporal. Aqui cai a energia, um I, né? Então você fica com menos I é a linha sobre H cortado, né? Onde você tem aqui basicamente o cancelamento da função U de A de x, né? Vai ficar ainda a fase, né? Está derivando a exponencial. D2 nos M, né? A fase de novo. Bom, laplaciano de U de A mais V de x', né? Usando o x' aqui. A fase é de A' de t. Bom, U de A' de x. Né? Como a fase vai embora aqui em todo canto, não precisa. Né? Esse H cortado cancela com H cortado. O I também, com o I da negativa aqui vai ficar positivo. Você fica com a equação tradicional. H cortado sobre 2, que inclusive essa função aqui, o de A, ela pode ser a própria função da energia, não tem problema. U de x, né? Laplaciano aqui ao quadrado. Laplaciano, né, no caso. Mais V de x, U de E de x, né? Igual a U de E x, que é a equação de Schrödinger, né? Independente do tempo. Então, aqui você tem a equação de Schrödinger independente do tempo. Todo mundo já conhece aí dos cursos mais básicos, né? Mas é interessante como é que a gente pode chegar nela partindo da equação do operador de evolução temporal. Tá bom? E daí, né? Falta agora a gente entender, né,
Então, você tem duas equações, basicamente. Você tem a que depende do tempo, né, que é essa daqui, equação de Schrödinger. Ela é usada nos casos em que você não consegue calcular os autoestados do Hamiltoniano, então essa aqui é a dependente do tempo. Não? Você usa essa equação aqui. E quando você conhece um autoestado hamiltoniano, ou sabe que o sistema está em um autoestado hamiltoniano, ou seja, o seu psi, né, de alfa, x de t, ele é, né, um u de e de x, tá bom? É elevado a menos it. Isso aqui é o que a gente conhece como solução estacionária. Tá bom? Uma vez que você conhece a solução estacionária, você pode encontrar agora qualquer solução, porque basta você propor aqui, como a gente já fez várias vezes, que a solução geral é uma combinação linear de todos os possíveis valores aqui de níveis, né, de energia. Esse cara pode ser discreto, pode ser contínuo, vai depender tudo de como você vai resolver essa equação aqui, tá bom? Mas eu não quero falar disso aqui porque essa equação aí ela vai te dar, né, diversos problemas. Você pode ter um problema de poço, né? Poço infinito, né? Todo mundo aí já nos cursos mais baixos já resolveu, poço finito, né? Você pode ter aí o oscilador, como a gente já fez na aula passada, né? Tudo vai depender desse potencial. Pode ter o átomo de hidrogênio, certo? Lógico que nessas situações aqui, você tem que observar uma coisa importante, que é as condições de contorno. Por exemplo, dependendo de como está o seu potencial, né, é importante que, se você estiver procurando aqui um nível de energia, né, que é menor do que o limite de V de x, né, com o módulo de x tendendo a infinito. Então, se você estiver aqui com a curva de potencial e o x, né, você está buscando soluções, né, para energia menor do que o potencial, uma condição obrigatória, né, é que a função de onda ela venha a convergir. Tá certo? Porque perceba que a gente já viu isso daí nos cursos mais básicos. Quando você tem com a diferença de energia, né, V de x menos E, quando ela é positiva, tá bom? Certo? A solução aqui para o U de E, ela não é do tipo oscilatório. Então, nessa faixa aqui, por exemplo, nessa região aqui, onde o potencial é maior do que a energia, né? As soluções aqui para U de E são evanescentes, né? Ou seja, elas decaem. Tá bom? O U de E de x, né? O limite de U de E de x para módulo de x tendendo a infinito, ou seja, mais ou menos infinito, tem que ser zero. É o que a gente conhece como solução evanescente. Já na situação onde o potencial é menor do que a energia, ou seja, a diferença entre o V de x, que é essa situação aqui, e o E negativo, ou seja, aqui a energia basicamente é menor do que o potencial, né? E aqui a energia é maior do que o potencial. Bom, nessa situação não, o U de E, aí são soluções aí oscilatórias, né? Ou senoidais. Você consegue encontrar soluções do tipo, né, elevado a kx, sem problema nenhum. Então não tem nenhuma restrição sobre a sua função. Lógico que dependendo de como é a cara do potencial, essa combinação de soluções do tipo seno, né, e cosseno, elas podem dar origem a diversas outras funções, né? Então você pode ter, por exemplo, polinômio de Hermite, né, como a gente já viu aqui, no oscilador harmônico.
Você pode ter soluções de Laguerre, né? No caso do hidrogênio. Tá bom? Você pode ter o que mais? Você pode ter, se for um potencial linear, você vai cair nas funções de Eyre, né? Deve ter resolvido algum problema desse tipo. Né? Se for partícula livre, né? Você vai calcular, você vai cair na função elevada a IKX pura, né? Ou seja, onda plana. Se o potencial for zero. Então tem uma série de problemas aí onde você cai nesse tipo de solução aí. Né? O nosso objetivo não é resolver esses problemas aqui. Né? Não se debruçar sobre nenhum deles. O objetivo é a gente entender aqui algo mais complexo, né? Ou pelo menos algo mais profundo no que se refere à equação de Schrödinger. Né? Aqui você pode ter, dependendo de como você tem as suas condições de contorno, né? A sua energia ela pode se discretizar. Né? E aí você vai ter aqui o estado fundamental, o estado excitado, e aí vai. Então você tem aqui o N, pode ter finitos, né? Ou infinitos estados, né? Que dão origem a funções também, N mais 1, aqui 1 elevado a N, né? O estado excitado e o estado fundamental. Tá bom? Então, mas não é isso que eu quero tratar com vocês aqui não. Eu quero tentar voltar agora para a função de onda que depende do tempo, a equação de Schrödinger dependente do tempo, e tentar olhar para ela, né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero olhar para essa equação aqui, recortado, Laplaciano ao quadrado de psi, né? V psi e H cortado d psi dt. Né? Eu quero tentar olhar para essa equação aqui, tá bom? E tentar encontrar uma interpretação para essa função de onda, o que ela significa. O que do ponto de vista... O que vai sair aqui de solução e o que significa isso? Né? Perceba o seguinte, que do jeito que eu tenho escrito essa equação aqui, eu posso escrever também a parte complexa dela. Ou seja, eu posso dizer que menos H cortado sobre 2N, né? Laplaciano de psi estrela, bom? Mais potencial vezes o psi estrela igual a menos IH cortado de psi estrela. Perceba que para sair daqui para cá eu só apliquei o complexo conjugado. Aqui como são derivadas, né, são funções reais, né, o potencial que a gente vai considerar que também é real. Bom, potencial real. Então eu escrevo. Bom, a nossa abordagem vai valer para potencial real. Então eu posso escrever essa minha equação, essas duas combinações aqui de equações. Né? O que acontece se eu multiplicar essa primeira equação aqui à esquerda por psi estrela, né? E essa outra aqui por psi, tá bom? E depois eu somar as duas. Né? Vamos fazer essa brincadeira aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, se eu somar aquelas duas equações lá, vai ficar IH cortado, psi estrela de psi dt, né? Mais psi de psi estrela dt. Vai ficar aqui H cortado ao quadrado sobre 2 n, né? Psi quadrado de psi estrela, tá bom? Menos psi estrela quadrado de psi. Aí para onde é que foi o potencial? O potencial foi embora, ele cancela, porque como ele é real, né? Ele multiplicado psi estrela com psi vezes o potencial, menos o psi estrela psi com potencial, né? Você basicamente tem a mesma equação. Tá bom? Então, se você simplesmente subtrair uma da outra, né? Na verdade eu fiz uma subtração, né? Se eu subtrair uma da outra, esse potencial vai embora. Certo? Então, como é que fica aqui? Você vai ter o IH cortado, perceba que isso aqui é a derivada temporal de psi estrela,
psi. Olha que interessante aqui já. A gente tem a derivada temporal do produto das funções de onda. E desse lado de cá, o que a gente pode fazer para melhorar essa expressão? Né? A gente pode fazer o seguinte, H cortado, H2, aqui você tem psi, vamos deixar assim, menos psi estrela laplaciano de psi. Né? A gente vai tentar manipular um pouco essa expressão aqui. Né? Percebe que aqui a gente tem a derivada de uma função vezes a função, aqui você tem a mesma função e a derivada dela. Né? Se você pegar aqui, por exemplo, o divergente, né, da função psi estrela vezes o gradiente de psi, o que aqui a gente vai ter? A gente vai ter o gradiente de psi estrela, que multiplica vezes o divergente, né? Produto escalar, né? O gradiente de psi estrela, produto escalar, gradiente de psi, mais psi estrela, laplaciano de psi. Então a gente já encontra aqui o primeiro termo aqui, ó. Bom, juntamente com esse outro. Se eu pegar agora o divergente do contrário, né? Ou seja, psi, gradiente de psi estrela, o que a gente tem? A gente tem produto escalar do gradiente de psi vezes o gradiente de psi estrela, né? Mais psi, sem ser estrela, né? Laplaciano de psi estrela. Então, quem é psi, Laplaciano de psi estrela, está aqui, ó. Bom, e psi estrela Laplaciano de psi está aqui. Então, o meu psi Laplaciano de psi estrela menos psi Laplaciano de psi, né? Vai ser o quê? Ou seja, esse menos esse. Você percebe que esses dois produtos aqui são iguais. É um produto escalar. Não vai importar aqui para a gente. Então, vai ficar divergente. Né? Vai ficar só esse menos esse. Tá bom? Então, divergente de quê? De psi, gradiente de psi estrela, menos psi estrela, gradiente de psi. Tá bom? Tudo bem? Então, a minha equação de Schrödinger fica assim, ó. IH cortar, P dt. Ou seja, o que resultou da equação de Schrödinger, a gente tem isso aqui. H cortar sobre 2n. Né? E o que tem ali dentro? Divergente de psi, gradiente de psi estrela, menos o psi, gradiente de psi estrela. Bom, aqui é interessante agora a gente olhar para essa expressão, né, e perceber o seguinte, que na física, né, de fluidos existe uma equação, tá bom, que é escrita da seguinte forma. Né? Você pode escrever a gente pode até ajeitar mais um pouquinho aqui e escrever assim, antes de qualquer coisa. D dt, psi estrela, só para ficar mais claro, né? Cancelar o H cortado aqui. Bom? E jogar o I aqui para baixo, vai ficar menos I, H cortado. D dt, divergente de... Na equação de fluidos, né? Ou seja, na fluidodinâmica, existe uma equação chamada equação da continuidade. Bom, que ela é escrita da seguinte forma: divergente de um J mais dρ dt igual a zero. Né? Ou seja, dρ dt igual a menos o divergente de J. Se você olhar para essa expressão, né, essa daqui, específica, e olhar para a expressão que a gente acabou de encontrar,
perceba que são expressões semelhantes. Você tem do lado a derivada parcial de uma grandeza, né? E do outro você tem um divergente, né? Na equação da continuidade, lá de fluidodinâmica, esse J aqui, né, é o fluxo, tá bom? Do fluido. O fluido se move, né, ao longo de um escoamento, né? E se esse fluido, né, for um fluido que é conservativo em termos de massa, né, se você não tiver perda de massa, né, perda de fluido, ele vai obedecer uma equação da continuidade desse tipo aqui, onde isso aqui é a densidade, né, é a corrente, né, o fluxo, tá bom? E o ρ é a densidade, né, do fluido. Tá bom? Então, se você olhar agora para a equação da mecânica quântica, isso te leva a interpretar o produto π-estrela com π como sendo uma densidade. Só que agora é uma densidade, né, de probabilidade. Ou densidade, né? Você pode pensar aqui, isso aqui como sendo uma densidade de um fluido. Fluido de quê? Fluido de matéria, né? Então, é um fluido de matéria. É como se a matéria, né, de certa forma, obedecesse a uma equação da continuidade também, como se fosse um fluido, né? E nesse caso aqui, a função de onda ela tem um papel de descrever a densidade de probabilidade. Né? Da mesma forma que aqui a gente tem a densidade do fluido, na equação da fluidodinâmica, né? Com isso a gente define também um fluxo, tá bom? A gente pode definir um J aí como sendo um fluxo de probabilidade também. Da mesma forma que você tem a densidade do fluido, você tem o fluxo de probabilidade. Olhando para essa equação aqui, né? E olhando para essa equação aqui, como é que a gente pode tirar o J aqui, no caso? Como é que vai ser? O J de x de t, que é o nosso fluxo de probabilidade, né? Não mais a densidade de probabilidade, mas agora o fluxo de probabilidade, ele vai ser escrito como menos IH cortado, se você lembra, veio olhar para a equação anterior, a π-estrela, π, menos π-estrela. Essa grandeza aqui passa a ser, né, o que a gente conhece como fluxo de probabilidade de matéria. Ou seja, é como que a matéria, né, ela se propaga no espaço, né? Perceba que ela se propaga usando as mesmas equações da continuidade da fluidodinâmica, como se você tivesse aí, né, de fato um líquido, né? Mas na verdade você tem a partícula, e isso aqui é simplesmente o seu comportamento ondulatório, né? Você continua tendo aqui a massa da partícula, né, definida, né? E o que você está tentando entender é como que essa partícula aqui se propaga no tempo. E ela se propaga no tempo da mesma forma que um fluido, né? No caso agora de probabilidade de matéria, né? Daí a interpretação do Bohr, né? Interpretação de função de onda, né? De que o π-estrela multiplicado pelo π, que seria uma densidade, função do tempo. E aí a sua equação da continuidade para a mecânica quântica, bom, seria d dt mais o divergente de J igual a zero. Bom, isso aqui para mecânica quântica também. É interessante só comentar aqui que se essa equação aqui é uma equação da continuidade, né, desde que haja conservação, né, de matéria, tá bom? Lá na fluidodinâmica, você pode manipular essa equação da seguinte forma: um dρ dt, né, vai ser o divergente de J também, só que aqui você pode ter uma fonte, uma função que define a taxa com a qual está aparecendo matéria, e um sumidouro, né, que é a taxa com a qual está
desaparecendo matéria. Então, se aparecer matéria, você inclui aqui uma taxa de aparecimento de matéria. E se desaparecer matéria, você inclui aqui um sumidouro. Né? Tanto aqui uma fonte, como um sumidouro. Tá certo? Isso na equação da continuidade. Vamos lá em fluidos. Né? Você pode incluir aqui uma taxa com a qual a matéria some. Né? Digamos que você tem um escoamento onde você perde. Né? Você perde aí líquido. Né? Você tem um vazamento. Pronto, entraria aqui justamente na parte do sumidouro. Né? O escoamento de um fluido numa tubulação não vale a equação zero. Né? Se você encontrasse zero, significa que não tem vazamento nenhum, não está escoando nada, não está sumindo nada. Mas, em geral, você tem aqui algo que está sumindo e pode ser que você tenha alimentação. Né? Você tem um sistema de escoamento, né? Lá em fluidodinâmica, onde você tem alimentação, onde surge mais fluido. Né? Na mecânica quântica aqui, isso aqui só vai aparecer, tá bom? Se você considerar que o potencial agora, o V de x, ele não é mais real. Bom, ou seja, se ele for complexo, se tiver a descrição do potencial complexo, aí você diz, mas para que serve um potencial complexo? Serve, né, para descrever, por exemplo, matéria que desaparece ou aparece. E onde é que matéria aparece ou desaparece? Né? Em geral, nas reações nucleares. Você tem perda de massa. Né? Você tem conservação. A massa não se conserva. Né? Em reações nucleares, em geral, a massa não se conserva. Né? Você tem a conservação da energia, mas não da massa. Tá bom? Então, em geral, esses processos aqui, onde as partículas podem aparecer ou desaparecer, processos quânticos mesmo, onde você tem aparecimento de partícula, né? Você pode incluir aqui um potencial complexo para descrever esse aparecimento ou esse desaparecimento da matéria. E aí essa equação da continuidade da mecânica quântica teria um termo aqui, né, que contabilizaria justamente esse aparecimento ou esse desaparecimento. Se não tiver nada, se o potencial for real, aí não tem como a matéria desaparecer. Tá bom? Ou aparecer. Mas no caso de potenciais complexos, né, você pode usar um modelo de potencial complexo para justificar o aparecimento ou desaparecimento da matéria. Então é interessante observar essas condições aí. Tá bom? Se eu pegar agora aqui o J, né, que eu defini como sendo x de t, I cortado sobre 2m, psi, né, do gradiente de... Você é um vetor, que aqui é um gradiente. Né? Então, psi, gradiente de psi estrela. O que acontece se eu integrar agora esse J, que é um fluxo, ao longo de todo o espaço? Se você quer um fluxo de probabilidade, eu posso pensar em integrar esse rapaz aqui. Da mesma forma que a gente integra o fluxo, né, digamos, de um fluido, ou o fluxo de um campo elétrico, ou o fluxo de um campo magnético. Quando você integra no espaço, em geral você encontra um resultado aqui que te dá a fonte, né, relacionado com a fonte, tá bom, de produção de fluido, de fluxo. Né? Então, quando você integra, por exemplo, o fluxo, né, elétrico, por exemplo, de um dipolo, em geral você encontra zero. Por quê? Porque a carga total dentro do dipolo, né, é zero. Mas você integra o fluxo de campo elétrico dentro de uma região, tá bom? E esse fluxo dá positivo, isso significa dizer que ali dentro tem uma fonte, né, produtora que produz o fluxo, né, o campo, no caso, e essa fonte é positiva, né, ou seja, uma carga positiva. O que acontece se a gente integrar esse cara aqui no espaço, né, somente no espaço? O que a gente vai obter? Né? Então, vamos integrar essa expressão aqui e olha como interessante o resultado que a gente vai obter. Né? Vou pegar a integral aqui, então vai ficar a integral de psi estrela, gradiente de psi dx3,
tá bom? Menos a integral de psi, gradiente de psi estrela, dx3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma delas aqui e resolver por partes, né? Por partes como? Vou chamar isso aqui de U, isso aqui tudo de dv, né? Então perceba que a integral de psi, gradiente de psi estrela, dx3, no momento que eu chamo isso aqui de U e de dv, né, vai ficar UV, então psi, quem seria o V? Nessa diferencial aqui seria o próprio psi estrela, tá bom? Como eu estou integrando todo espaço, aqui pode ser de menos infinito a infinito. Né? É x3 aqui, mas você pode imaginar isso aqui como sendo o R, né? Tendendo ao infinito, o módulo de R tendendo a infinito. Bom, o que tem que acontecer com a função de onda no infinito? No infinito a função de onda tem que se anular, então isso aqui tem que ir a zero. Né? Se você tiver com potencial real, onde a energia é menor do que o potencial, então em geral esse cara tem que ir a zero. E o resto da integral por partes aqui vai ficar menos, né? VDU, então a integral de V, quem é o V? Psi estrela, du. Du é a derivada, no caso aqui fica o gradiente de psi d3. Então perceba que essa integral aqui, bom, ela já é o próprio negativo da outra integral. Então essa integral aqui com essa daqui vai somar duas vezes, né? Vai ficar assim, ó, integral do fluxo de probabilidade, vai ficar menos IH cortado sobre 2M, tá bom? O que mais? Duas vezes a integral de psi estrela psi de x3. Ora, cancela esse 2 com esse 2 aqui. Quem é menos IH cortado gradiente? É o próprio momento. Então, você tem a integral do fluxo dx3 é igual a 1 sobre m, a integral de psi, momento, psi estrela, dx3. O que é isso daí? Como o psi, né, ele é um psi que depende de x de t, a integral de psi estrela de x de t p psi dx3 é o próprio valor esperado do momento que depende do tempo. Então, o nosso fluxo de probabilidade integrado em todo o espaço, né, o vetor fluxo de probabilidade integrado em todo o espaço vai ser o valor esperado do momento linear da massa. Olha que interessante. Ou seja, encontra aqui uma definição de momento, né, do valor esperado do momento em função do tempo, na representação de Schrödinger, é a massa que multiplica a integral de um fluxo. Olha que interessante, né? Porque lá na integral de x, né, na mecânica clássica, né, a integral aqui, né, o momento, né, você associa sempre a momento como o momento dependendo do tempo, né, o vetor momento linear dependendo do tempo, seria a massa vezes a velocidade, né? Então perceba que a integral do fluxo aqui ela te dá, né, a direção na qual o momento linear da partícula está variando. Né? Se você tiver um sistema quântico onde a variação do momento linear da partícula é zero, em função do tempo, ou seja, não há variação líquida do momento, né, da partícula, você encontraria um fluxo igual a zero. Então, dá para a gente fazer uma analogia aqui, que da mesma forma que você tem velocidade, né, lá na mecânica clássica, na mecânica quântica você tem a integral do fluxo. Tá bom? Como sendo aí, né, uma analogia para a velocidade da partícula. Né? Você tem a mesma equação. Tá bom? Então, perceba que eu posso, na mecânica quântica, definir também esse fluxo, entender esse fluxo de probabilidade aí
como sendo, né, uma densidade, né, na qual o momento da partícula se move. Tá bom? Na qual o momento da partícula se move. Tudo bem? Então, seria mais ou menos essa ideia aí do que representa a velocidade aí, né, do que representa o momento, do que representa o fluxo de probabilidade. Né? A gente percebe que a própria função de onda agora, ela tem um papel, né, de densidade, que depende do tempo, e é esse rapaz aqui ao quadrado. Então você entende que essa interpretação aqui ela só é válida porque, né, a equação de Schrödinger, tá bom? Conduz a equação da continuidade. Por isso que essa interpretação é válida. Se a equação de Schrödinger não conduzisse a equação da continuidade, bom, não conduzisse a equação da continuidade, você não teria como interpretar o psi-estrela vezes o psi como sendo uma densidade. Então, da mesma forma que você define densidade, lá você vai definir um fluxo que integrado no espaço vai dar a variação líquida, né, do momento do sistema quântico, né, e ele é definido da forma como a gente encontrou aqui anteriormente, como sendo menos I recortado sobre 2M, o psi-estrela, o gradiente de psi, menos o gradiente de psi-estrela. Bom, esse aqui seria o fluxo de probabilidade de matéria. Bom, então isso aqui tudo só é válido, né, porque a equação de Schrödinger ela cai na equação da continuidade. A equação de Schrödinger aqui, perceba, dependente do tempo. Se você analisar a equação de Schrödinger sem ser dependente do tempo, você não tem essa abordagem temporal, porque a derivada da densidade de probabilidade seria zero. Então, você teria, né, de certa forma, no caso estacionário, por exemplo, né, por que você chama aquela solução de estacionário? Né? Você chama aquela solução de estacionário porque o fluxo, a densidade de probabilidade é constante. Então, o dt é zero, né? Consequentemente, o divergente de J também é zero. Esse aqui seria, né, por o caso estacionário. Então, as soluções estacionárias. Você teria essa brincadeira aí. Bom? Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho mais, né? Como é que a gente pode mexer na equação de Schrödinger dependente do tempo, né? E tentar encaixar aqui uma interpretação não só agora para a função de onda, mas para a fase da função de onda. A gente vai trabalhar um pouco com a fase para tentar entender o que significa aí a fase, né? Possível fase que vem aparecer na função de onda, tá bom?